Fala, gente boa! Olha só, deixaram a gente voltar e a gente voltou. Estamos aqui com Teorizando com Dirley e Parra. E nessa temporada aí que promete muito, a gente já começou chegando com muita coisa legal. Bible Man está aí na boca do povão, né? E nós estamos aqui de volta para falar não só sobre Bible Man ou coisas que só tem na cabeça do Parra e na cabeça do Dirley e na minha cabeça também, com várias teorias, por isso estamos aqui teorizando. E hoje, em especial, nós estamos aqui com um conteúdo muito interessante para hoje, em especial, que é para falar sobre algo que também já é resultado do primeiro programa, que é, afinal de contas, nós não poderíamos deixar de atender o pedido do clamor popular, que é falar sobre filmes de animais falantes. E melhor ainda, animais falantes... E onde habitam? Onde habitam? E animais... Não, isso aí é outra referência. Animais falantes e cristianismo. Isso tudo na tela do cinema, vindo de livros. Do que estamos falando, afinal de contas? Hoje nós vamos falar aqui sobre Nárnia. E o Dirley está muito feliz com isso, tenho certeza absoluta. Parrinha também. Hoje, o nosso Teorizando é para você que está nos acompanhando aí sobre Nárnia. Antes da gente entrar no assunto aqui, curte esse canal, se inscreve, comenta, compartilha, porque aí o pessoal vai entender que tem relevância aqui no canal Unida TV, no Teorizando. Compartilha o Teorizando aí para muita gente. E é isso aí, galera. Vamos começar aí falando sobre esse filme, que é Nárnia. Na verdade, só para organizar aqui, Nárnia é uma bagunça nesse sentido, porque você tem os livros, você tem os filmes... Aí não dá para concordar, pastor, porque você já me chama para um projeto, a gente topa o projeto, e aí você já começa com o animal falante e acha que a gente já se perde aqui. Gente, sobre o animal falante, a gente vai ter um espaço para falar nesse papo todo aqui, gente, que no contexto de Nárnia, não é um animal falante. Atrás deles não estarão sós. Aslan está a caminho. Eu sei, mas compreenda, o futuro de Nárnia depende de sua coragem. São em número muito maior do que nós. Então ele tá cantando ali, ele não é Baby Porquinho, meu problema é Baby Porquinho atrapalhado. Eu acredito que dá um teorizando sobre Baby o Porquinho. Por favor, vamos fazer isso. Vamos colocar isso na nossa lista também. Baby o Porquinho Atrapalhado é um filme que fala para mim sobre a vida do pastor. Grave isso. É o cara que não nasceu para ser pastor porque ele não era pastor, né? Ele não nasceu para aquilo e de repente ele tem a habilidade para ser pastor. Pense por esse lado aí. Mas o nosso foco não é o nosso foco. Vamos voltar para Nárnia. Muito bem, voltando aqui à seriedade aqui do assunto, eu quero saber de vocês, e aí, como que vocês entendem Nárnia? É a primeira coisa, porque talvez a pessoa que está chegando aqui fala assim, o que é isso, Nárnia? Vocês entendem Nárnia? E aí? Tá com vocês. Pô, eu entendo, né? Graças a Deus, fui alfabetizado aí desde a tenra idade. Aprendi. Mas quando você viu Nárnia, você falou, opa, isso aqui é de Deus? Cara, eu vou te falar. Eu tive grandes problemas com Nárnia na minha infância ali, quando saiu. Por quê? Porque no imaginário crente médio brasileiro, se tem magia e animal falante é o quê? Do capeta. É do mal. Porque qual foi o primeiro animal falante? O próprio capeta. Então já dá um precedente aí ruim, né? Botou animal pra falar, já tem ali um satanás no meio. Eu acho que isso aí dá um corte, né? Eu acho que isso aí dá um corte legal. O primeiro animal falante é o capeta. Portanto, legal. Duas crônicas de Nárnia e aquelas teorias loucas lá, de que aí o Túnus, sei lá, era um criminoso, enfim, né? Coisas muito, muito profundas, piores que Bible Man. Eu já entendi Nárnia do começo, porque eu não li Nárnia criança, eu li Nárnia já adulto. O primeiro contato que eu tive com Nárnia foi no cinema, confesso isso, assistindo O Leão, Guarda-Roupa e Feiticeira, e assim, não tive problema nenhum, mas lidei com esse questionamento de algumas pessoas sobre o fato de falar sobre o personagem Túminos, sobre as druidas, sobre, né,
ter sereias lá, aparece os seres encantados de Nárnia, então sobre magia, né? A magia da Rainha Branca lá. Alexandre, é importante entender que Nárnia é uma fábula, né? Não é, na verdade, ela não é uma alegoria, onde tudo que você olha corresponde à realidade. São fábulas, onde você vai pegar um universo diferente e você vai olhando aquele universo, você vai ver ligações com a realidade. Mas a ideia é que seja aquela loucura mesmo, sabe? Tem animal que fala, e aí tem bicho que não existe. Então, por isso é importante entender que Crônicas de Nárnia é uma fábula, onde você eu fico muito feliz, Dirley, de ver você defendendo animais falantes. Meu coração se alegra nesse segundo episódio. O senhor viu que eu falei que isso é uma loucura, né? O senhor viu que eu falei, né? Mas isso que você está colocando é um ponto muito importante, porque eu acredito, e o Parra falou um negócio que é muito legal. Para o crente médio comum brasileiro, ele não consegue fazer essa ligação que a gente faz, ô Dirley. E aí talvez esse seja um momento assim, muito legal da gente debater, porque talvez quem está nos acompanhando tenha tido essa mesma questão, ou talvez em algum momento tenha, ao esbarrar com essas figuras, tido essa dúvida, porque o nosso cristianismo brasileiro, às vezes, ele é muito superficial. E é muito legal a gente fazer isso que você está fazendo, que é colocar Nárnia no lugar aonde Nárnia está. E onde Nárnia está, do ponto de vista de construção de histórias por C.S. Lewis. Uma fábula, queridos. Uma fábula usa de elementos do mundo da imaginação para contar uma história, que ela vai ter pontos de contato com a realidade. E se eu pego essa fábula e aplico ela literalmente à realidade, evidentemente não vai funcionar, né? Mas desculpa, nesse papo louco, o senhor falou uma coisa. Eu acho que uma forma legal de se analisar é histórias absurdas, afinal tem animal falante, histórias absurdas que nos fazem pensar e renovar o nosso olhar sobre o mundo real. Porque em Crônicas de Nárnia você consegue olhar o mundo absurdo e mesmo assim renovar o nosso olhar sobre muitas coisas. E, na verdade, quase tudo ali você consegue ver o pecador, você consegue ver a conversão, você consegue ver essas coisas. Então, esse ponto é essencial do que eu disse, colocar Nárnia no lugar. Então, fábula não corresponde com a realidade, mas tem valores. E eu acho que é isso que Nárnia entrega, na minha concepção. E já emenda aí, Dirley, o que mais te toca em Nárnia, assim? Pastor, assim, eu em algum momento, quando o senhor me permitir, eu vou falar da minha cena favorita, que não é no O Leão Guarda-Roupa Feiticeira, né? Não é no primeiro livro. O senhor estava explicando muito bem, desculpa, eu cortei o senhor, eu tenho essa mania, assim, esse papo louco. O senhor estava falando da loucura que é. O senhor explicava que o primeiro filme, né? Ele não é o início da história, porque a gente tem ainda o primeiro livro que foi feito depois, foi acho que o quarto, que ele fez para explicar o início, que é o Sobrinho do Mago. Se eu quiser explicar essa loucura, fica à vontade. Então, só para quem nos acompanha aqui, se você está chegando, caindo de paraquedas assim, nesse mundo que é Nárnia, né? Primeiro que Nárnia é escrito por C.S. Lewis, e ele começa a escrever isso lá em 1939, ele vai entregar os primeiros rascunhos, ele vai entregar isso em 1940 e poucos, 40 e muitos, né? 47, 48. E a primeira crônica que chega nas mãos das pessoas se chama O Leão, Guarda-Roupa e a Feiticeira, o primeiro livro escrito por C.S. Lewis. Depois, olha aí, ilustrado aí por nosso amigo Parrinha. Depois ele vai continuando escrevendo e ele sente necessidade de contar a história anterior a Nárnia. E aí ele vai, então, escrever posteriormente, realmente, se eu não me engano, é a quarta história que ele escreve, que é O Sobrinho do Mago, né? Que aí entra a questão cronológica. O Sobrinho do Mago é cronologicamente, não do ponto de vista de escrita do C.S. Lewis, mas cronológica, entre as 7 Nárnias que foram escritas, são 7 crônicas. Então, se você for colocar de maneira cronológica, o Sobrinho do Mago é a primeira história do ponto de vista, se você colocar em cronologia.
E aí você tem as outras histórias todas que acontecem em Nárnia, né? Você tem o Cavalo e Seu Menino, você tem... tem lindas histórias, Cadeira de Prata, A Viagem do Peregrino da Alvorada, Príncipe Caspian, e o que eu mais gosto, particularmente, que é A Última Batalha, né? Né, não sei o que vocês pensam sobre isso, como fazendo essa explicação assim, como que vocês, em algum momento, assim, vocês pegaram algo assim muito especial de Nárnia, assim, que vocês poderiam comentar, o que vocês querem comentar aí. Tá. Pastor, primeiro, acho que conhecendo todo esse background é muito legal, porque, por exemplo, quem não leu Sobrinho Mago, super indico, porque você vê a criação, inclusive, da Bruxa Má ali, né, da feiticeira. Sim. É muito legal isso, né? Quem é mau e quem é bom. E o sobrinho é quem libera essa feiticeira, inclusive. Então a gente precisa que o pecado, né? Ele conhece o pecado a partir, ele liberta, né? A partir da fruta ali. Então assim é muito descarado e muito interessante você ver isso. Mas agora no Crônicas de Nárnia, o que eu entendo, né? A questão principal para mim: sacrifício gera transformação. Não é nem não tem como fugir do óbvio para mim. Eu acho que é o sacrifício de um gerando a transformação de outro, né? Eu separo em alguns pontos. Eu separo que eu penso, todos somos filhos de Adão e levamos Jesus a Cristo, e levamos Jesus à cruz, perdão, porque é o que nós vivemos, né? A gente faz essa correlação direta de entender que nós pecamos, somos pecadores e levamos Jesus à cruz por isso. A questão do voluntariado de Aslan, a questão da substituição, porque ele se coloca ali para morrer por outro. Como isso é eficaz, porque funciona, né? Ele consegue ali quebrar o local onde ele estava morto. A redenção que existe é a transformação, né? Que cancela a culpa e muda o caráter, porque existe a mudança, sabe? Não é só, tá perdoado e beleza, o rapaz continua a pecar. Não, cara, ele muda, né? Ele muda. Então, eu acho que é muito, muito legal. Legal, tô vendo que o Dirley fez a tarefa de casa, tá com anotações aí dos pontos principais de Nárnia. E isso é um nerd mesmo, raiz mesmo assim, que tá com Nárnia aí na ponta da língua. E você, Parra? Pode ser de fora do Leão Feiticeiro de Guarda-Roupa, né? Tá, pode. Isso aqui é papo louco. Não, então é isso. No Senhor dos Anéis... Não, mentira. No Harry Potter. Então, é disso que eu ia falar. Não. No Cavalo e Seu Menino, tem uma cena... assim, não é meu livro favorito, não, da saga. Eu achei ele... Eu estranhei a primeira vez que eu li. Eu falei, é Narnia isso aqui? Um povo diferente, cidade aí que eu nunca vi na vida. Mas talvez assim, talvez a história mais diferente é O Cavalo e Seu Menino. Definitivamente. Sim. E aí, ele... Lá no final, quando ele descobre que era Aslan em tudo, eu acho sensacional. Que o Aslan era o leão que estava correndo atrás deles lá no Rio. Depois, Aslan era um gatinho lá numa outra ocasião. E essas diferentes aparições de Aslan, de várias formas diferentes, né? Tem hora que parece que quer comer nos personagens, tem hora que tá lá protegendo mesmo. E aí, no final, era tudo a mesma pessoa. Era sempre o mesmo Aslan lá. Eu acho sensacional, assim. É de uma ótima teologia aí aplicada no roteiro. E o seu, pastor, qual é a cena predileta? Eu não sabia que podia falar da cena predileta, mas eu já vou falar depois. Mas eu quero saber do senhor. Qual é a sua cena predileta? Então, eu tenho tantas cenas prediletas, assim, que realmente, assim, tem várias que são prediletas para mim, e eu vou, de verdade, como eu tenho esperança que o livro A Última Batalha seja, em algum momento, transformado em um filme, porque o meu livro preferido é A Última Batalha e as cenas que ali estão, mas eu vou deixar esse, para não deixar spoiler aqui desse livro, para incentivar você a ler. E aí, a minha cena preferida tá lá. Se você quer saber, vai lá ler A Última Batalha, para mim, porque se contar, perde a graça. Tem muito spoiler ali que vocês sabem, né? Que o final ali é bem interessante. Acho que tem uma das descrições mais lindas que o C.S. Lewis faz sobre céu, para mim, tá naquele livro. Para mim, é o ser humano
descrevendo de maneira mais perfeita o céu, é ali a última batalha. Mas tirando essa, eu gosto muito, particularmente, do momento em que Eustáquio, aí está lá na viagem do Peregrino da Alvorada, quando Eustáquio se transforma em dragão, Retira as escamas. e ele... Aí eu vou embora. Essa que você ia falar? Com certeza, Então, minha cena predileta. Então eu vou em outra cena predileta, então. Eu vou deixar essa para você. Pode. Tá bom. É porque eu vou narrar ela. Eu gosto dessa narrativa ali, mas essa, ela tá ali... Não, mas tem outra que para mim me emociona. Me emociona tanto quanto. Eu sou um cara que sou narnista nesse sentido, sabe? Tem várias cenas assim que mexem com o meu coraçãozinho nerd. Por causa desse aspecto. Então, vou lá pro Leão Guarda-Roupa e Feiticeiro, vou deixar para você narrar aí, vou deixar você narrar a Viagem do Peregrino da Alvorada, porque lá no Leão Guarda-Roupa e Feiticeira, para mim uma cena também que tem essa mesma equivalência que é do Peregrino da Alvorada, é a cena do Edmundo, né? E o Edmundo, quando ele então, pela primeira vez, chega no acampamento onde o Aslan está, os seus irmãos, os irmãos Pevensey já estão lá no acampamento, e o Pedro Pevensey, ele vê o leão conversando com o Edmundo. E a descrição, tanto no filme quanto no livro, é o grande Aslan, e ele está conversando com o Edmundo, e o Edmundo está de cabeça baixa, e o Aslan está conversando com ele. E ali, para mim, eu até cito isso em um texto que eu escrevi, porque me lembra muito um texto da Escritura, que é justamente o texto ali de Lucas 18, quando ali fala, né? E o publicano, de longe, nem sequer olhava para o céu, mas batia no peito e dizia, "Sê propício a mim, pecador." Como que dizendo, eu preciso de alguém para morrer no meu lugar. E aí a sequência da história, porque é o Edmundo conversa com o leão, o assunto fica entre eles, aí o leão vem e fala assim, olha, não quero que ninguém fale mais nada para o Edmundo, está resolvida a questão dele. Ele se arrependeu. Aí chega a Rainha Branca. E aí a Rainha Branca vem e requer o sacrifício porque alguém traiu. Os filhos de Adão e as filhas de Eva. E aí o leão fala assim, ele dá um rugido, né? E fala assim, eu estava lá quando foi escrita a lei. É isso, meu amigo. Ali você arrepia. E aí, essa cena, para mim, o arco do Edmundo é bonito para mim, porque lá no final, quando o Edmundo é coroado rei, aí você tem o Aslan proclamando os reis e rainhas de Nárnia. Aí ele diz assim, Lúcia, a gentil, acho que é gentil que ele chama Lúcia, né? Pedro, o destemido. E aí ele vira para o Edmundo e fala assim, Edmundo, o justo. Gente, eu emociono toda vez que eu ouço isso, porque assim, ali para mim é muito bonito, porque aonde que o Edmundo é justo? Ele não é justo. A justiça do Edmundo foi conferida a ele pelo sacrifício do leão. Então, esse arco do Edmundo no Leão Guarda-Roupa e Feiticeira, para mim, é simplesmente perfeito. E me emociona toda vez que eu vejo. Mas conta aí sua já que... Era que o senhor ia falar, porque eu acho que ela traz uma mensagem incrível e assim, é impossível mesmo, a gente não aplicar na nossa vida, que é quando o Eustáquio, ainda como dragão, ele se torna um dragão, e ele pela ambição dele, né? Pela ambição dele. Exato. E ele está tentando retirar as escamas, né? Ele está ali, ele tenta tirar, e ele tenta por meios próprios, ele continua, mas ele não consegue por meios próprios. E aí, quando você tem uma visão que, beleza, o cara é um pecador, ele está em pecado, ele quer se livrar daquilo, e ele luta, e aí Aslan chega, e aí, assim, eu entendo que ele tem que tomar uma decisão, né? Porque já deve estar doendo ali, ele tirar, mas ele não consegue sozinho, ele não tem poder para se livrar do seu pecado sozinho, e Aslan é só quem pode fazer isso. Só Aslan pode tirar. Eu acho, inclusive, no filme, uma cena incrivelmente construída, porque Aslan, você vê a unha dele, assim, que ele coloca e vai no chão e começa a retirar aquilo. Que só Jesus até pode fazer por você, sabe? E assim, quando eu penso isso na nossa vida, que a gente tem pecados, onde a gente precisa disso, a gente precisa que alguém retire, e assim, e é algo dolorido, porque o evangelho ele precisa te ofender.
Ele precisa, tipo, se você está em pecado, e quando você lê a palavra, eu lembro uma vez que eu fiz um Reels, pastor, que era uma brincadeira assim, eu não sei, eu lendo Provérbios, sei lá, não lembro. E aí eu colocava, não sei porque você tá, não sei porque eu tô te batendo, mas você sabe porque tá apanhando. É isso, sabe? Você tem que saber porque você tá apanhando, cara. E isso tem que te bater. Então, o evangelho que não ataca suas feridas, alguma coisa está errado. Você tem que... E eu acho ali uma ligação muito interessante dele ver que não consegue sozinho, e Aslan chegar lá, e mesmo enfrentando a dor, tem que ir lá tirar essas escamas dele. Eu acho incrível, incrível demais. Mas e aí? E vocês acham que... porque o Nárnia tem uma coisa que me chama a atenção aqui, acaba seguindo aqui, fazendo pontos de ligações, mas eu acho engraçado uma coisa em Nárnia. O filme, Leão, Guarda-Roupa e Feiticeira e o Príncipe Caspian, pensando nos filmes. A Disney, Dona Disney, que não é... A Dona Disney que não é muito sabe, de ideia cristã, a Dona Disney fez um filme cristão. O que vocês acham disso aí, hein? O que vocês pensam sobre isso? Para mim é simples. A Disney faz filme que vende. É isso. Exato. Mas aí tem cristão. Vai vender? Se vai vender, ele faz. Mas minha pergunta não é nem nesse sentido, seu Dirley. A Dona Disney sabia que o filme era um filme com uma mensagem cristã por trás? Sabia. Você acha? Sabia, mas vende. Mas é porque é uma questão assim. A história, no geral, se você não tivesse... Muita gente, pastor, assim, como a gente falou no último Teorizando, se você não viu, assista. Nós temos o nosso olhar, não treinado, mas convertido para isso. Mas se você pega uma pessoa normal, cidadão comum, que não conhece versículos bíblicos, é uma boa história também. É luta do bem contra o mal, é aventura, tem redenção, e aí muda e vai. E isso é legal também. Então eu acho que naturalmente é uma boa história. Eu vou discordar de você, Dirley. Eu tenho minhas dúvidas que a dona... Eu sei que o que vale no final das contas é grana. É dinheiro para a Dona Disney. O que vale para a Dona Disney é grana. Mas olhando a questão de roteiros e pelo menos nos últimos 30 anos, a gente percebe uma guinada da Disney abrindo mão de assuntos que tinham um viés muito estigmatizado, muito claro. Ou quando eles pegavam isso, eles davam um recorte que a coisa ficava quase que descaracterizada. Eu tenho uma tese que Crônicas de Nárnia passou, em algum momento, por ação divina, pode ser, ou por alguma coisa, ou por um roteirista lá que era muito fã de Nárnia, passou pelo filtro ali da Dona Disney, porque se ela tivesse uma noção assim, acho que depois que a coisa já estava publicidade, a coisa já estava em cima, aí eles abraçaram a ideia, mas eu não sei se nos primeiros storyboards ali eles tiveram essa noção, eles queriam a história famosa, o dinheiro dessa história famosa, mas o público cristão não sei se estava ali no escopo deles, não. Tem essa impressão, eu penso, porque a Disney não está... Assim, os últimos anos a gente está pouco lixando para opinião de cristão, penso eu. Entendi. Apesar de que o público norte-americano cristão é um público gigantesco, mas eu não sei, a gente tem não é o nosso foco aqui, mas a gente tem um público lá que domina essa parte da construção de roteiros da Disney, que não tem uma... Na verdade, eles não querem divulgar ideias cristãs. Eu penso, não sei o que vocês pensam sobre isso. Eu acho que sabia, mas eu acho que dá dinheiro, pastor. É basicamente isso. Mas se desse tanto dinheiro assim, e dá, eu acho que dá, eles fariam mais coisas de lei, eles não fazem. Tem muita coisa boa aí. Marvel, né, pastor? Agora dá dinheiro é Marvel, né? Não, mas a Disney, ela... a gente está em polêmica aqui agora e o Parra só observando a polêmica aqui. Marvel dá dinheiro, mas a Disney é um conglomerado de um monte de coisa. Sim, ela não é, e a Disney ela é uma gigante que assim, deu dinheiro, ela vai lá e compra. Ela comprou Star Wars, ela comprou George Lucas, né? Ela comprou a Pixar, ela comprou a Marvel e ela sai comprando tudo. E se o público cristão fosse um público que ela tivesse tão interessada assim,
para mim, se desse tanto dinheiro assim como você defende, teria mais produção tão descaradamente cristã como Nárnia. É que eu acho que eles pegaram o hype da fantasia também, né? Que você pega ali o começo dos anos 2000, teve Senhor dos Anéis, teve Harry Potter. Harry Potter foi acabar lá para 2011, se não me engano, por aí. Então esse começo, né, 2000 até 2010, por aí tava esse hype das fantasias. Eles acharam uma fantasia ali que já tava prontinha, escrita, e não tinha nenhuma produção, e aproveitaram. Porque assim, você vai ver o tempo de quando foram lançados os filmes, estão ali, estão tudo na mesma. Aí depois, né, começa a vir Percy Jackson, esses outros mais moderninhos. Acho que foi tudo veio na mesma época, né, gás ali dessa fantasia mais clássica, né, de Senhor dos Anéis, de Nárnia. Aí nisso eu já concordo com o Parra. Nisso aí eu concordo. Que veio o Senhor dos Anéis lá em 1999, um tiro no escuro para saber se o pessoal ia comprar um negócio. O pessoal comprou. E aí virou aqui, por quê? O Senhor dos Anéis está onde, minha gente? Está na Warner, não está na Disney. E aí a Disney falou assim, eu preciso de uma história de fantasia aí, preciso de uma história de fantasia. Onde tem uma famosa aí? Aí foram pesquisar, os filhos lá do C.S. Lewis lá venderam os direitos para ele, num preço bom, é história de fantasia, manda ver. Eu acho que aí nesse sentido, pegou o hype da fantasia, eu concordo. Não tanto Então quer dizer que assim, foram no Senhor dos Anéis, aí já tava na Warner, aí precisamos de Senhor dos Anéis sem Anéis. Aí compraram. Até tinha os anéis, mas não produziram que tinha anel. Até tinha anel. Mas pastor, eu concordo, eu acho que tem muito desse hype também, de fazer a gente sabe que a única franquia que é superior a esse tempo todo é Velozes e Furiosos. Oh, meu Deus! E a gente entende também, que já tá no Velozes e Furiosos 14, 15, 23. Velozes e Furiosos em Marte. Velozes e Furiosos em Marte. Missão Marte. E a gente entende também que a Disney compra tudo. Concordo, inclusive, abre o olho teorizando. Eu posso trazer uma crítica aqui para fechar? Pode ser um recadinho final. A gente rasgou elogios aqui. Fica o recadinho final aí com o Parra. Pode ser, Dirley? Você que gosta dos recados finais? Então, recado final, fica aí com o Parra aí para finalizar e, né, deixar aí a sua crítica. Eu quero trazer informação aqui, porque a gente rasgou elogios a Nárnia. A gente disse que é uma maravilha, mas não falou do maior efeito nocivo desse filme, dessa série, que é o quê? Leão em todo canto que tem crente. Você vai comprar Bíblia? Tem cara de leão. Você vai ver um crente fazendo tatuagem? É leão. Vai comprar camiseta de crente? É leão. Eu tô cansado. Igreja de parede preta com telão, o que fica passando na hora da pregação? Um leão rugindo lá atrás. Enquanto era só essa... Acabou a luz da minha casa. Não sei. Viu sobre o leão? Você foi falar do leão? Aslan continua agindo na humanidade. Enquanto veja só essa capa aqui, tá meu Deus! Toda a Bíblia parece com isso. Você rabisca que coloca a Bíblia Sagrada? Eu tô curioso saber o que aconteceu. Ela voltou. Foi só parar de falar, uma voltou também. Então... nem fala mais do leão, não, que ele ouve. Ele é onipresente, onipotente e onisciente. Leão da tribo de Judá. Não brinque, como diria no final da Leão Guarda-Roupa Feiticeira. O leão não é domesticado. Não brinque, você não domestica ele. Não brinque com o leão, Parrinha. Eu não na boca. Eu não trago mais informação. Eu tô anunciando minha saída desse programa. É isso, minha gente. A gente então fica por aqui com Teorizando. Esperamos poder voltar na próxima semana. Para isso, a gente precisa que você curta, assista, compartilha, comenta. Dirley, obrigado aí. Parrinha, obrigado. Valeu. A gente já fez recado final, então valeu, até a próxima. Tchau.